Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um vasto reino banhado pela suavidade do sol, onde vales ondulavam como oceanos verdes e rios brilhavam como fitas prateadas, vivia uma jovem chamada Elina. Sua existência deveria ter sido abençoada. Seu pai, um renomado mestre comerciante, viajou para terras distantes, trazendo sedas, especiarias raras e tesouros dos 4 cantos do mundo. A casa deles, situada no topo de uma colina, tinha vista para os Campos Dourados, simbolizando uma vida de trabalho e sucesso. Mas a sorte é inconstante, e a saúde de seu pai declinou repentinamente, como um fogo que se apaga por falta de ar. Enfraquecido e consciente da sombra que pairava sobre seu futuro, ele tomou uma decisão desesperada. Casou-se com uma mulher de linhagem nobre, famosa por sua beleza fria e maneiras impecáveis, esperando que ela oferecesse proteção e afeto a Elina após sua partida. Infelizmente, não demorou muito para Elina descobrir a verdadeira face dessa mulher chamada Dame Sibyle. Sob sua máscara de gentileza, ela escondia um coração de pedra. Obcecada por aparência, dinheiro e status, Sibyle via Elina apenas como um obstáculo ao avanço social de suas próprias filhas, Lívia e Malde. 2 jovens com rostos encantadores, certamente, mas cujas línguas afiadas e corações cheios de ciúmes só eram equiparados à preguiça. Eles viam Elina não como uma irmã, mas como uma ameaça silenciosa. Cada sorriso da jovem, cada demonstração de bondade, era para eles uma ofensa que precisava ser punida. Assim que seu pai desapareceu, Elina foi arrancada de seus sonhos de infância. Seu mundo virou de cabeça para baixo. Ela não dormia mais em seu quarto, mas no antigo depósito embaixo da escada, com suas paredes frias e úmidas. Ela foi despojada de suas roupas finas, ficando apenas com vestes grosseiras. Todos os dias, do nascer do sol até o anoitecer, ela limpava os pisos de mármore, esfregava as janelas até que brilhassem como diamantes, consertava os vestidos rasgados de suas meias-irmãs e trabalhava na cozinha preparando banquetes para os quais nunca era convidada. Enquanto Lívia e Malde desfilavam em trajes de seda e brocado, bebiam vinhos raros e riam dos pretendentes que as cortejavam, Elina se contentava com um pedaço de pão amanhecido, olhando pela janela aberta para as colinas distantes. Ela estava sonhando. Ah, como ela sonhava! De liberdade. De uma vida sem correntes. De um lugar onde ninguém jamais poderia humilhá-lo ou escravizá-lo novamente. Mas naquela casa com suas paredes brilhantes, sua liberdade parecia tão inatingível quanto as estrelas no céu noturno. Certa manhã, enquanto a vila fervilhava com uma agitação incomum, um mensageiro real entrou, escoltado por soldados em armaduras brilhantes. Na praça central, desenrolou um pergaminho selado com as armas do reino e leu em voz alta, em tom solene. Por decreto real, e para restabelecer o equilíbrio entre as classes sociais. Todo nobre sem título será forçado a unir seu sangue por casamento ao de um plebeu. Deixe que o amor ou o acaso decidam a união, mas que a igualdade seja o resultado. O silêncio caiu sobre a multidão. Então, uma tempestade de murmúrios indignados e protestos reprimidos irrompeu entre os notáveis. Em sua grande casa, Lady Sibyle, pálida de raiva, convocou suas filhas. Ela precisava encontrar uma maneira de evitar que Lívia e Malde fossem contaminadas por uma união tão degradante. Rapidamente, sua mente maquiavélica encontrou a solução. Elina seria o bode expiatório deles. Ela sacrificaria o bastardo cuja presença lembrava da falecida esposa do comerciante. Dessa forma, ela preservaria a pureza de suas próprias filhas e afastaria para sempre aquela que ela considerava um espinho em sua ambição. Nos dias que se seguiram, a agitação se espalhou por todo o reino. O rei ordenou um grande baile no Palácio Provincial, um evento onde plebeus e nobres se misturariam para formar alianças impostas pelo destino. Na noite do baile, a mansão estava em alvoroço. Lívia e Malde, adornadas com sedas brilhantes, colares de âmbar e pérolas, pareciam rainhas. Elina, por sua vez, foi obrigada a vestir um vestido rasgado que havia sido abandonado em um baú empoeirado. Seu cabelo, que ela outrora orgulhosamente adornava com fitas de veludo, estava simplesmente trançado às pressas. Acompanhada por suas cunhadas risonhas, Elina cruzou as pesadas portas do palácio, com o coração batendo forte de angústia. Sob as abóbadas douradas e os lustres de cristal, a música enche o grande salão.
O aroma das flores frescas se misturava ao dos pratos finos. Mas Elina se sentia invisível, engolida por esse oceano de opulência. Do outro lado da sala, um movimento chamou sua atenção. Um jovem alto, corpulento e de aparência desleixada abria caminho no meio da multidão. Seu casaco esfarrapado revelava uma pele bronzeada pelo sol, suas botas estavam gastas e seu cabelo desgrenhado parecia nunca ter sido penteado ou cuidado. Os nobres se afastaram quando ele passou, olhando com desprezo. Sugerum Mamurios. Que audácia! Deixar um vagabundo entrar. Provavelmente é um erro. Dizia-se que ele vagava de aldeia em aldeia, sem lar nem fortuna. O mendigo. Um rejeitado pela sociedade. No entanto, quando Elina encontrou seu olhar, ela sentiu a respiração falhar. Seus olhos eram de um azul tão intenso que pareciam perfurar a alma. Não era submissão ou miséria que ardia ali, mas um estranho brilho de segurança, de poder oculto. Kael, pois esse era o seu nome, caminhou direto em sua direção, ignorando as risadas, os sussurros, os olhares de desdém. Diante dos olhares atonitos da assembleia, ele estendeu a mão para Elina e declarou, com uma voz profunda, quase solene: Eu escolho você. Um silêncio chocado tomou conta da sala. A madrasta de Elina, escondendo seu alívio atrás de um leque de renda, lançou às filhas um olhar vitorioso. Finalmente me livrei dessa praga. Assim, para espanto de todos, o destino de Elina estava selado. Ela seria esposa de um mendigo. Ou pelo menos era o que todos pensavam. O casamento foi celebrado com a maior discrição. Nenhuma procissão deslumbrante, nenhuma música ecoando pelas ruas, nenhum vestido branco e arejado adornado com pérolas e rendas. Não. Apenas algumas palavras trocadas diante de um padre cansado, numa capela esquecida, com paredes rachadas pelo tempo. Elina, com o olhar baixo e as mãos trêmulas agarrando as bainhas gastas do vestido cinza, disse seu sim com uma voz quase inaudível, não por amor, mas por dever. Seu coração, ferido por anos de humilhação silenciosa, havia parado de acreditar em um futuro melhor. Imediatamente após a cerimônia, Kael a conduziu para longe do esplendor da vila, para os limites da cidade. Ali, no final de uma estrada de terra, havia uma pequena cabana, meio escondida sob os galhos baixos dos velhos carvalhos. As venezianas estavam tortas, o telhado deixava entrar o luar e o jardim era um emaranhado de grama selvagem. À primeira vista, era um lugar de abandono. Um lugar que parecia refletir exatamente a tristeza de Elina. Porém, ao cruzar a soleira, ela não encontrou nem raiva nem brutalidade. Nenhuma voz gritante, nenhum punho erguido, nenhuma ordem gritada como ela tantas vezes recebeu na casa de sua sogra. Pelo contrário, Kael demonstrou uma reserva inesperada. Ele falava pouco, não a forçava nada, respeitava cada um dos seus silêncios como uma joia frágil. A cabana, embora pobre, tornou-se um refúgio discreto da crueldade do mundo exterior. Kael consertou o que pôde, uma cadeira velha, uma janela quebrada. Ele cortava lenha, pescava no rio e compartilhava refeições simples com Elina. Um pouco de pão, alguns vegetais colhidos e, às vezes, peixe. Ele nunca reclamou. Ele nunca pediu mais do que ela podia dar. O tempo, a princípio pesado e suspenso, lentamente começou a tecer um fio invisível entre eles. Os dias se acumulavam como folhas de outono, e Elina, apesar de tudo, estava conhecendo aquele homem misterioso. Ela notou seu jeito estranho de posicionar os talheres com precisão, de amarrar as botas de maneira militar, de ficar em pé mesmo quando cansado. Às vezes, quando ele pensava que ela não estava olhando, ele desenhava padrões complicados no chão de cinzas, mapas de rotas comerciais, brasões de casas nobres, símbolos codificados. Ele nunca falou sobre seu passado. Ele evitou suas perguntas com um sorriso gentil, quase triste. No entanto, suas palavras às vezes revelavam um conhecimento incomum de assuntos mundanos. Ele falava de cidades das quais apenas comerciantes e diplomatas falavam e descrevia o funcionamento do poder com a precisão de um estrategista. Ele conhecia o preço das pedras preciosas, as épocas de colheita do chá nas montanhas, as leis complexas do comércio marítimo. À noite, Elina frequentemente o surpreendia sentado perto do fogo que se apagava, com o olhar perdido nas chamas, como um homem carregando um fardo invisível, pesado e antigo. Numa noite tempestuosa,
Enquanto o vento uivava contra as frágeis paredes da cabana e os relâmpagos rasgavam o céu em 1000 veios prateados, tudo mudou. Eles se sentaram à mesa pequena e frágil, compartilhando uma refeição escassa de sopa morna e pão amanhecido. A luz bruxuleante das velas projetava sombras estranhas nas paredes. Kael, em silêncio, brincava mecanicamente com uma migalha de pão. Então, sem aviso, ele olhou para Elina. Seus olhos brilhavam com uma intensidade nova, quase dolorosa. Com a voz rouca, como se estrangulada por meses de silêncio, ele murmurou: "Está na hora de você saber a verdade." Elina sentiu o coração bater mais rápido no peito. Kael se levantou lentamente, inclinando a cadeira para trás sem nem perceber. Com um gesto seguro, ele tirou seus trapos encharcados pela tempestade. Elina aprendeu a respirar Kael. Sob as camadas de tecido gasto, um brilho metálico cintilava. Um anel de ouro puro, cravejado com uma pequena pedra de ônix, adornava seu dedo. O símbolo gravado no selo era o das grandes casas comerciais do reino vizinho, uma marca reservada aos herdeiros das linhagens mais ricas e poderosas. Kael não era um mendigo. Ele não era o vagabundo sem teto que todos desprezavam. Ele era o último filho de uma lendária dinastia de comerciantes, um dos herdeiros mais cobiçados, desaparecido há anos para escapar das conspirações assassinas e das ambições vorazes da corte. Sua voz, suave mas firme, encheu a sala. "Eu nunca fugi por fraqueza, Elina. Eu fugi para sobreviver. Para encontrar um lugar onde eu pudesse ser visto como eu sou, não pelo que eu tenho. Escolhi viver humildemente para descobrir um coração verdadeiro em um mundo de falsas pretensões. E você, Elina, você viu meu coração." Em choque, Elina deixou cair a colher. Lágrimas que ela vinha segurando há anos inundaram suas bochechas. Ela caiu de joelhos, incapaz de falar, tomada por um turbilhão de emoções. Surpresa, gratidão, medo também. Mas acima de tudo uma imensa e ardente esperança. Kael se ajoelhou diante dela, pegando suas mãos calejadas. "Quero te dar o que você nunca teve, Elina," ele sussurrou com infinita ternura. "Sua liberdade. Sua dignidade. Ta revanche." A tempestade lá fora rugia como um eco da tempestade interior deles. Mas entre eles, na pequena e trêmula cabana, uma luz indestrutível finalmente nasceu. Com a nova riqueza e influência de Kael, um plano cuidadoso foi traçado em total segredo. Não se tratava apenas de vingança. Tratava-se de honra, reparação, renascimento. Elina, transformada, não era mais a jovem magra e vestida com trapos. Seu porte agora exalava uma graça natural, uma segurança silenciosa. Seus vestidos, feitos de tecidos suntuosos dos 4 cantos do mundo, sedas brilhantes, brocados dourados, veludos de cores profundas, esvoaçavam atrás dela como um eco de sua dignidade recuperada. Seus cabelos, antes presos às pressas para tarefas domésticas, caíam em ondas pesadas e brilhantes, emoldurando seu rosto iluminado por uma nova luz. Quando ela voltou para a aldeia, ninguém a reconheceu. Nem mesmo aqueles que antes a desprezavam, a sobrecarregavam com ordens e zombarias. Para todos os outros, ela era apenas uma nobre viajante, uma estrangeira misteriosa com maneiras requintadas e riqueza incalculável. Sob um nome falso, Senhora Solena, Elina começou seu trabalho. Ela contratou notários, contadores e emissários que discretamente compraram as dívidas esmagadoras que a madrasta e suas filhas haviam contraído por ganância e vida extravagante. Eles se arruinaram em banquetes ostentosos, em trajes inúteis, em ambições excessivas. Agora, sem saber, cada hectare de sua terra, cada pedra de sua casa, cada joia da família estavam sob o controle de Elina. Com precisão cirúrgica, ela apertou delicadamente o torno. A madrasta orgulhosa e arrogante sentiu o aperto da pobreza sem entender sua causa. As celebrações tornaram-se raras, as dívidas acumularam-se e logo até as suas vestes de seda começaram a mostrar sinais de desgaste. Então chegou o dia do grande banquete. Kael, mais uma vez um dos homens mais influentes do reino, foi celebrado por duques, condes e até príncipes. Toda a corte se reuniu ao redor dele, ansiosa para ganhar seu favor. O salão de recepção era uma obra-prima de luz e esplendor. Lustres de cristal suspensos no teto tremulavam suavemente ao som da respiração dos músicos. Tapetes vermelhos se estendiam como rios de sangue sob os pés dos convidados,
e o ar estava saturado com o aroma inebriante de flores raras. No auge desse desabafo, Elina fez sua entrada. O silêncio caiu imediatamente. Todas as cabeças se voltaram para ela, cativadas por sua beleza tranquila e seu porte de rainha sem coroa. Seus olhos, com um brilho calmo e profundo, percorriam o quarto como ondas suaves e implacáveis. No fundo da sala, parecendo miseráveis em vestidos esfarrapados, estavam a madrasta e suas 2 filhas. Com os rostos contraídos, as costas curvadas de vergonha e medo, eles eram apenas uma sombra de si mesmos. Motivados pela necessidade, pela fome, pela humilhação, eles avançaram até Elina. Sem reconhecê-la, eles caíram a seus pés, implorando por um emprego, proteção, uma migalha de sua fortuna. Então, num silêncio tão profundo que se ouvia o crepitar das velas, Elina inclinou-se levemente na direção deles, com um sorriso suave, mas firme, iluminando seu rosto. Sua voz, clara e calma, ressoou pela assembleia. Não lhe ofereço o castigo que você merece, mas a lição que você precisa. Um murmúrio percorreu a sala. Hoje, eu devolvo sua liberdade, ela continuou, para que você possa entender o que realmente significa perdê-la, e talvez, um dia, aprenda a merecê-la. Ela fez um sinal para um comissário de bordo, que entregou os documentos oficiais às 3 mulheres. Suas terras, seus lares, seu velho mundo, foram devolvidos a eles. Mas com uma condição. Eles tiveram que transformar seu domínio em escola para crianças pobres do reino, e trabalham lá eles mesmos, dia após dia, sem privilégios, sem escapatória. Diante do espanto geral, a sogra e as filhas aceitaram, tremendo. Medo, vergonha e um vislumbre de nova esperança dançavam em seus olhos. Elina, sem dizer mais nada, virou-se. Ela não queria ver a humilhação deles. Ela queria ver o renascimento deles. Kael e Elina logo depois se afastaram da pompa e intriga da corte. Eles viajaram por províncias esquecidas, onde os reinos brilhantes viam apenas miséria e silêncio. Onde quer que fossem, eles construíam. Do orfanatos para crianças perdidas. Do hospitais para os doentes ignorados. Do mercados justos onde os camponeses vendiam seu trabalho por um preço justo. Elina, em cada um de seus gestos, transmitia a mesma gentileza que ela sonhava em receber. As pessoas logo começaram a chamá-la de a rainha sem coroa. Não porque ela governou pela força ou pelo sangue, mas porque ela governava através do coração. Ela não era mais a jovem trancada em uma prisão dourada, nem a serva desprezada. Ela se tornou uma mulher livre, forte e respeitada. E ao lado de Kael, ela não era apenas amada. Ela era vivo. Intensamente, brillantemente, infinitamente vivo.